significativos do processo de tratamento térmico. Só um minutinho, deixa eu diminuir um pouquinho. Senão vai ficar esse barulho horrível. Pronto. Genial. Então, a têmpera, ela é um dos processos mais utilizados, né? Ela tem características muito peculiares aí, e ela é extremamente importante para a indústria, tá? Então, a têmpera, a gente já começa perguntando, né? Por que têmpera? Tá? Primeiro, obter a martensita, né? Claro que não é o objetivo final da têmpera obter a martensita, e sim as propriedades que essa microestrutura traz, que é o quê? Aumento da dureza, aumento na resistência à tração e, né, eu tenho que tirar isso aqui, eu não tiro de jeito, não tomo vergonha, porque não é nunca a redução da tenacidade. Não é, gente, não é objetivo de redução da... É aumento de dureza, aumento de resistência, mas tenacidade, se pudesse manter a tenacidade com aumento de dureza e com aumento de resistência, seria excelente, né? Claro que tem tratamentos posteriores a ela, já até falando aí que é o revenido, ok? E por que o revenido é importante, né? Porque a têmpera gera tensões muito altas no material e você precisa de aliviar essas tensões. Professor, recozimento para alívio de tensões. Normalmente, o recozimento que a gente viu para alívio de tensões não é o tratamento ideal para a têmpera, ok? O tratamento ideal para a têmpera é você aquecer ele ali um pouquinho acima do início da estrutura da martensita, mas não vai haver essa mudança de estrutura, porque você não vai chegar lá em cima na linha crítica, na linha 3, quando a gente fala, por exemplo, né, do maço protetoide, mas uma temperatura muito próxima ali, um pouco acima da martensita, você não muda a estrutura dele, mas você quebra essa tensão elevada que é obtida através do processo da têmpera. Ok? Então, aqui, ó, temperatura de aquecimento. Como é que aquece? Acima da linha crítica. Por que acima da linha crítica? Porque eu preciso pegar um material, por exemplo, que ele tem só perlita e transformar essa perlita em austenita. Tá? Tratamento térmico de têmpera, eu preciso ter mudança de CCC para CFC. E deve-se evitar o superaquecimento, pois formaria martensita acidular, que é muito grosseira, que aí aumenta mais a fragilidade. O que seria esse superaquecimento? Não, em vez de ir muito próximo ali da temperatura crítica, eu vou levar isso lá perto da linha líquida. Não pode, não é bom. Tá? E o resfriamento é rápido, normalmente em água ou em óleo. Por quê? Resfriamento rápido, você não consegue transformar a austenita em perlita, e essa austenita ela vai se distorcer, ela vai ficar distorcida em forma de agulhas, que é exatamente, ela não vai tocar essa linha do joelho aqui, né? Lembra a linha do joelho? É interessante a linha do joelho aqui, ó. Início da perlita aqui em cima, início da martensita embaixo, nenhum dos dois, mas não toca nem o início delas, né? Olha aqui, ó, nem o início delas. Uma coisa que eu não tinha atentado aqui, mas é muito importante nesse gráfico, olha que interessante aqui, ó. Superfície e centro. Isso eu comentei isso com vocês, isso 2 vezes foi legal. Eu comentei isso com vocês ontem. O que acontece? Você pega uma peça que está toda a 740 graus, por exemplo. Você colocou ela no forno, esperou a superfície e o núcleo ficar na mesma temperatura, 700 graus. Você vai e joga ela na água. O que vai acontecer, gente? A superfície, aqui, ó, ela vai diminuir a temperatura primeiro do que o centro. Olha lá. Então, por isso que tem esses 2 gráficos de curva de resfriamento. A superfície chegou no limite de martensita primeiro e depois o centro chegou. É claro que se a gente tem peça de grandes dimensões, a tendência desse superfície centro é aumentar, né? Ficaria uma coisa assim, ó. E pode chegar a ponto de
eu tenho martensita na superfície, mas tem uma perlita, uma bainita no centro. Por quê? O centro ele demorou muito para chegar à temperatura ambiente. Aí é o caso do resfriamento lento, né, professor? Não, não é. É no centro, né? Isso no centro, né? No centro. O resfriamento é mais lento. Para peças de grande volume, tem que tomar cuidado. Aí o tratamento de martensita, por exemplo, nem martensita, não, tempera, nem é o interessante. Aí a gente vai entrar no martempera, a gente vai ver por quê. E é exatamente por esse motivo, né? Você tentar ali ter uma estrutura mais homogênea possível. E claro, né, gente? Se você resfria muito rápido a superfície e deixa o núcleo quente, o que pode acontecer, hein? O que a gente comentou isso ontem? Lembra? Só não lembramos. Dilatação. Dilatação. Ou seja, eu tenho a superfície que está contraída, ela vai tender a contrair, contra o centro que está dilatado. Ou seja, a tensão é tão elevada que eu posso danificar ou distorcer muito a peça. Ok? Vamos ver uns vídeos aí para vocês verem. Ao contrário de Revenido não, né, pessoal? Deu branco aqui. A Tempra tem muitos vídeos legais. Mas não era Revenido que eu queria falar, não. Cansado, viu, gente? Estou um pouquinho cansado. Foi meio tenso esses dias, né? Vamos lá, tá? Só um minutinho. Tá osso, hein? Vamos ver se melhorou. Não sei nem se vocês estão vendo. Okay. Só a tela dá pra gente ver, professor. Então, as engrenagens foram aquecidas, né? A temperatura que elas foram transformadas em austenita. Okay? A estrutura cristalina, né? Austenita. E ela vai ser resfriada. É até engraçado, né, professor? Resfriada nesse fogão aí, né? É óleo, né? Ele chega a assustar ali, né? Galera que
estagiário chegou novo ali, dá um pulo para trás ali. Meu Deus. O cara vai falar, ô, né, para esfriar, só. Então, essa característica, né, da têmpera, ela não se aquece o material acima da linha crítica ali, do aço carbono. Lembre-se desse gráfico, né, para você ter aquela noção de 727, né, quando se fala da linha 1, um pouquinho maior, tá? Isso vai variando aí quanto menor o teor de carbono, para a linha 3 e a linha ACM. O caso é que se aquece acima da temperatura crítica, a máscara improvisada aí, né? Para formar a austenita. E depois você resfria com o objetivo de ter a obtenção ali da martensita no processo. Isso aqui, não, né? Esse cara que tá filmando era o Ivan, professor. Colega médico, me responde aqui uma coisa. Você tem... Professor. Pode falar. Nessa questão desse resfriamento aí, não tem perigo de gases voltar, não? Presença de gases, não? A têmpera, normalmente, ela tem alguns sais, tá? Tem alguns sais que alguns cianetos, que não é muito bom, não. Normalmente, os cianetos são mais utilizados para tratamentos de nitratação líquida, tá? Mas, em geral, normalmente esses gases aí devem ser evitados. Devem ser evitados, né, gente? Há vapor ali de carbono, oxigênio, pode-se colocar alguns sais, óleo. O que tem de composto químico no óleo, né? Então, é um pouco complicado. É muito insalubre, tá? A questão eu não sei nem o que falar em relação à legislação. Eu poderia até depois dar uma pesquisada e ver com alguns amigos, uns professores de segurança do trabalho, mas é muito insalubre. Todo esse negócio, toda essa parte de processo que tem temperatura, gases, né? Solda, gente, é complicado. É um pouco complicado aí. Às vezes o trabalhador ele nem é tão acompanhado assim, mas a gente tem ciência de que não é muito saudável, não. O que acontece é o seguinte, a coisa chama-se estatística, né? Você vai lá no Ministério do Trabalho e tem, sei lá, tem lá 80% a 90% de... 80%, acho que 80% até muito, mas vamos colocar aí 60% de trabalhadores que estão com problema de amputação de membro por causa de máquinas. Eles pegam aquilo lá, Pareto, né, gente? Pareto é pegar o quê? Maior incidência e trabalhar em cima dela. Falou, vamos trabalhar em cima desse aqui. Aí aqueles 2%, 3% às vezes está lá embaixo, que são empresas que não têm grande produção, né, não tem tanto acidente. O acidente é uma doença ocupacional que demora a se descobrir, e ainda, além disso, além de demorar a descobrir, não tem certeza da causa, fica oculta, às vezes, por muitos anos. Tá? Essa pergunta é muito boa, né, em questão de segurança do trabalho, mas é mais ou menos assim, né? Eu perguntei porque no final do vídeo fica um cara lá bem beirando. Você viu com máscara? Com a máscara, né? Máscara improvisada. Ou seja, ele pegou a camisa e colocou no nariz. Não sei se você reparou. Eu até brinquei a máscara improvisada, porque ele faz exatamente isso. Ele pega a camisa e coloca no nariz. É complicado, sim, tá? Daqui a pouco a gente vê a têmpera superficial aí, mas olha a estrutura martensítica. Olha, esse formato de agulhas, né? Esse formato de agulhas. Então, gente, é aquela questão. Ó. A gente tem uma estrutura CCC. Ó. CCC não, pessoal. CFC. Ó. CFC. Tá? Vamos relembrar isso aqui rapidinho. CFC. Então, tem um átomo em cada vértice aqui, ó. Um átomo em cada face. Ó, como se fosse um dado, né? De um só. Não é isso? Com apenas um número marcado.
Então, isso aqui é uma perlita. Quando ele vai transformar, quando a temperatura cai lentamente, então a gente está falando lá do diagrama ferro-carbono, que ele transforma bem lentamente. O que acontece? Os átomos eles têm que se movimentar para formar mais estruturas, uma quantidade maior de estruturas de CCC. Por quê? O CCC ele só tem átomos aqui na quina e um central. Então, os 6 átomos que estão em volta, eles têm que sair para deixar só um no centro. Isso chama mobilidade atômica, ou seja, os átomos têm que se rearranjar todos. Imagina, figura, estrutura por estrutura, tem que sair 5 átomos e ir para formar um outro átomo, uma outra estrutura em que vai ter, claro, né, os 6 ali na quina, mas agora, em vez de um em cada face, um central. Então, gente, isso leva tempo para si. A natureza, né, ela é veloz, mas tem tempo para que isso ocorra. Por isso que o resfriamento lento dá tempo da perlita transformar em quê? Ferrita e cementita. A cementita, né, a estrutura dela é um pouquinho parecida com essa ferrita aí. Não vou entrar em detalhe, não. Só para vocês entenderem que tem que acontecer uma mobilidade. E aí você pega o material e joga na água, o bicho até chia, né? Não deu tempo dessa estrutura. E o que ela faz? Ela tenta se... como se diz, né? A mobilidade atômica tenta acontecer, mas no fim acontece o quê? Uma deformação. Não vou nem conseguir desenhar certinho aqui, não, mas fica uma estrutura totalmente deformada. Como se pegasse um caixote e entortasse ele todo. Por isso que a estrutura fica em formato de agulha. Ok? E aí o que acontece com propriedade? Aumento significativo da resistência do aço e também o aumento da dureza. Isso é interessante para certos materiais, por quê? Porque se for uma chapa que precisa resistir um atrito ali de contato peça a peça, beleza, aumentou a dureza, beleza, ela vai ter uma vida útil mais longa. Só que, o que cai? Tenacidade. Uma chapa com dureza elevada, mas que não aguenta choque, por exemplo. Ok? Beleza aqui? Beleza. Aí um tratamento posterior de revenido para quebrar essa fragilidade excessiva gerada aí, as tensões internas por causa dessa distorção, é necessário. Temperabilidade. Temperabilidade é outra coisa muito interessante, que é um ensaio, né? O mais conhecido aí é o chamado de Jomini, que foi criada, né? E absorvida pela ASTM, tá? American Steel, esqueci o termo, né? Estou cansado, viu? Tá, mas é uma norma americana, Associação Americana de Testes e Materiais, o T-Testing, Teste de Materials, né? Em inglês. Então, o que ela determina como que você vai perceber a temperabilidade de um aço. O que é temperabilidade? É a capacidade dele adquirir dureza. Deixa eu dar um exemplo fácil aqui de um aço que ele não tem capacidade de adquirir dureza. Aço doce. 1010, 1020. Né? Você pega um 1010 ali, ó, aquece ele a 800 graus e deixa lá, tempão. Depois vai lá e joga na água. Se você medir a dureza dele antes e depois, a variação é muito pequena. Por quê? Não aumenta a dureza. A ferrita pura, gente, né? Porque o 1010 ele está muito no lado esquerdo do gráfico, ferro-carbono. Então, a perlita, a ferrita, ela consegue se transformar rápido. A austenita consegue se transformar rápido para a ferrita. É rápido. O problema é a cementita, o problema é a perlita. Então, quando você pega um aço doce, né, tem gente que brinca, né, não pega têmpera. Por quê? A temperabilidade dele é muito baixa. A dureza, né, é complicado. Tá? E no caso da temperabilidade, a dureza, de repente, pega alguma coisa só na superfície, mas muito pouco. Ok? Agora, se você pega um aço de alto carbono, já muda, né? Aí a temperabilidade dele já é alta. E aí, o que o Jomini, né, depois veio para a SM,
ASTM, né, que tem até o número 255, fala o seguinte, olha, vão pegar um corpo de prova, vão aquecer ele à temperatura, colocar ele todo no forno, olha o corpo de prova aqui, ó. Vamos colocar ele no forno, e depois a gente vai jogar um jato só por baixo dele aqui, ó. E aí o que vai acontecer? Na superfície vai endurecer mais rápido, e na parte superior vai demorar mais a resfriar. E depois a gente monta um gráfico e fala se o material tem baixa ou alta temperabilidade. Bacana? Bacana, pessoal. Então, vamos ver como é que é feito esse ensaio. Eu gosto de mostrar esse vídeo, eu acho esse vídeo muito legal. Então, vai tirar tudo isso que eu falei aqui, vocês verão no vídeo agora. Tá aí. Vocês estão enxergando aí, né? Quem que é esse aí, hein? Olha ele aí. Aquela brincadeira, né? Olha quem tá aí, né? Diagrama ferro, carbono, né? O próprio. E ele está mostrando ali o 1018. Olha que interessante. Está mostrando o aço 1018 ali. Primeiro passo, né? Aquecimento do 1018 até a temperatura de austenização de aproximadamente a 925 graus. Então, gente, no caso do 1018, ele não vai seguir a linha de 727, que é a linha 1. Ele vai ter que ir lá em cima, na linha A3. Então, ele vai ter que ultrapassar essa parte toda azul aí, que é o limite da linha chamada essa linha A3 aí. Se fosse um aço eutetóide, um 1080, seria 727. Mas como esse aço aí, né, ele é baixo teor de carbono, a temperatura tem que ir lá em cima, tá? Aí é o corpo de prova, foi cortado, ó. E aí os procedimentos, como é que tem que ser o jato, tá, gente? Um diâmetro de 2,5 cm, meia polegada, né? Tem que passar pelo jato, tá? Water flow, né? O fluxo de água, a válvula de abertura aí, registro de abertura. Tá mostrando como é que tem que ser o procedimento, tá? Olha lá, ó. O fluxo, né? O fluxo livre do jato tem que ter 63,5 milímetros, 2 polegadas e meia. E aí, olha a peça, gente, olha que legal. Então, a peça está totalmente acima na temperatura de oxidação, e você tem a distância do jato para a peça de meia polegada, está mostrando como é que é o suporte, o diâmetro da peça e o diâmetro de onde que a água vai sair, tem que ser meia polegada também. Então, estou mostrando aí, isso aí tudo é normalizado, tá? O teste tem que ser feito com essas dimensões aí. A STM, né? 255. Olha o fluxo da água, que legal. E aqui, ó, deixa eu parar, eu acho essa parte legal também. Cooling rates, né? Cooling rates, ou seja, taxa de resfriamento, graus por segundo. Se a gente comparar a superfície, olha só, 315 graus por cada segundo.
Ou seja, em 2 segundos e meio, 900, em 3 segundos, a conta 1, 2, 3, a superfície está na temperatura ambiente. E olha a parte superior, 2,2 graus por segundo. E aí, vamos fazer uma conta aqui. Pegar a calculadora. Vou calcular 900 graus dividido por 2,2. Só para vocês entenderem. 409 segundos. Que dá aí aproximadamente 6 minutos. 7 minutos. Então, enquanto a superfície ela demora 3 segundos para chegar na temperatura ambiente, porque a taxa de resfriamento, ou seja, ela cai 315 graus a cada segundo, é diferente lá do fundo, que é 2,2 graus a cada segundo, que demora aí 7 minutos para resfriar. Legal? Bacana? Eu paro aí para explicar isso. Nossa, o que é taxa de resfriamento? É isso, ó, quanto tempo que resfria, quantos graus resfria a cada segundo. A superfície resfria 315 graus a cada segundo. Por isso que eu falo com vocês, gente. Olha só, quando você pega uma peça de diâmetro muito elevado, o que está acontecendo? Em 3 segundos, a superfície já está na temperatura ambiente, enquanto que o centro da peça ainda está empurrando a superfície. Isso gera uma tensão muito elevada no aço, podendo até ter danos, né? Distorções, trincas e por aí vai. Tranquilo? São quietinhos, né? Estou falando muito. Sim, professor, só observando. Ó, legal. Aí, ó, tirou do forno. $925, ó. Falou 925. Olha o diagrama TTT aí do aço. Olha o TTT aí, ó. Famoso. Ele mostra a taxa de 100 e de 50 ali. Olha que legal. Os 100 graus por segundo ainda tem, né? Alguma coisa de perlita e ferrita aí. Olha lá, 3 segundos de superfície já era. E e o topo lá nada, né? As partes escuras de descarbonatação, perda de carbono e oxigênio da peça, né? Sempre essa casca, né? E daí isso não está enorme. Agora, o que acontece ali, né, gente? Agora ele lixa não, né? Dá uma usinada na lateral da peça, dá um polimento nela e vai fazer o quê? Vai marcar as escalas, vai marcar uns traços bem uniformes e depois vai vir medir a dureza. Então, o que vai acontecer com a dureza da superfície em relação à parte mais profunda? Aí, ó, a marcação de dureza, ó, deverão ser marcadas 1,5 milímetro na primeira polegada, né? Ou seja, no primeiro 25 milímetros, e de 1,5 a 3 para as profundidades maiores que 1 polegada. Aí, ó, máquina de medir dureza, Rockwell C, ó. Superfície, vamos ver quanto que vai dar.
31,6. Cinquenta. Trinta testes de durezas depois. Na verdade, eu acho que ele estava na superfície, né? E aí eu fui fazendo os testes. As marcações dos testes aí. E aqui o gráfico, ó. O gráfico saiu o seguinte: o que é o zero? O zero não é a parte da superfície com alta taxa de dureza. Ok? Então, alta taxa de dureza ali, que é a parte onde resfriou primeiro. O que aconteceu com a dureza até aproximadamente ali 20 milímetros? Ela se manteve constante, ela 50 Rockl C. Depois de 20, que é o X que está marcando aí embaixo, né? O eixo X da matemática, depois do 20 ela começa a cair, quando chega lá embaixo no 35, no 60, 50, 60 milímetros de profundidade, a dureza cai de 50 para 35. Claro, né, gente? O meio, o núcleo interior da peça demorou mais tempo para resfriar, deixou de ter a estrutura martensítica para ter ferrita e bainita, para depois ferrita e perlita. Ok? Então, esse é um ensaio de homem muito bacana, muito interessante. A gente mede a temperabilidade dos aços aí. Fechou. If you want to sell online, make sure you stand out. Eu trouxe esse gráfico para vocês verem, olha que legal. O que é o ponto 15? O ponto 15 é o aço 1015. Essa é 1015. 1015, está lá embaixo. Vou marcar de amarelo. O 1015 aqui, ó. Então, vou até fazer o desenho do Jomini aqui. Do corpo de prova, né? Na verdade. Fazer o desenho do corpo de prova aqui, ó. Tá o pino aqui. E a parte contrária da cabeça do pino é onde que a dureza é mais elevada, onde que o jato de água ele foi colocado na peça ali. Então, na superfície tem 40 Rockl C, como na parte mais... Então, aqui na superfície tem 40 Rockl C, como na parte mais interior dele tem abaixo de 20, né? Chegando quase no 10 aí. Vou colocar um 15 Rockl C. Bacana? Se a gente pega o 0,59 e o 0,79, o 0,79 é o 1080, é o eutetoide. O que acontece com o eutetoide? Olha, gente, ele não varia a dureza dele. Ou seja, tanto no início como no núcleo da peça, a dureza é a mesma. Então, nesse caso, a temperabilidade do 1080 é muito alta, enquanto que do aço 1015, 1030, aí, que é o 0,29, tem temperabilidade baixa, tá? Tem temperabilidade baixa. Ô, professor, vou dar uma saída aqui, tá? Boa aula para vocês, hein? Beleza, meu cara. Muito trabalho. Valeu. Obrigado. Tranquilo esse gráfico aqui? Vou contar uma coisa para vocês. Esse gráfico cai na prova. Não dispensa o gráfico de Jomini da prova, né? Ele é companheiro.
Olha outro exemplo aqui, ó. Todos, vocês estão cansados hoje, hein, galera? Tô achando a galera quietinha demais. Tá estranho hoje, professor? Quase ninguém apareceu. Hoje foi pesado, né? Um dia cansativo. Tem jogo? Não, né? Hoje tem, mas deve ser mais por causa dos ônibus, né? Porque não tem condição. Pode ser. A galera hoje dá uma sumida aí. Eu conheço gente que ficou 1h30, né? 1h30 esperando. Pesado, né? Então, vamos lá. Então, olha só, gente. Todos esses aços aqui, ó, são aços com 0,4% de carbono. O que varia? O elemento químico. O 1040 é um aço carbono, tá vendo? 86 tem muito cromo, 41 tem bastante molibdênio. Olha que interessante. Então, a estrutura cristalina varia com elementos de liga. Pergunto para vocês, qual desses tem maior e qual desses tem menor temperabilidade? Vamos lá. Vou puxar um pouquinho vocês aí para a gente entender esse gráfico. Ó, tem o 1040, 5140, 8640, 4140 e 4340. Qual tem maior temperabilidade e qual tem menor? O 1040 tem a maior? 1040 tem a menor temperabilidade. Aquele que cai na escala da dureza, que olha só, deixa eu explicar o 1040. Valeu, obrigado. Errei, tudo bem, tá valendo. Olha o 1040 aqui, ó. Na superfície, então vamos fazer o desenho do pino aqui, ó. O pino fica assim, ó. Na escala 0, onde que a água foi jogada. Eu vou ter que mudar a cor azul aqui, ó. A água foi jogada aqui, ó. Ficou branco. Aqui, ó. A água foi jogada aqui, ó. Então, aqui é a maior dureza. O 1040, o SR 1040, olha só. Na superfície ele está com 55 Rockl C. Quando ele está a 19 milímetros, 3/4, aproximadamente 20 milímetros, não vou falar que a dureza cai a 0, mas ela cai a não ter nenhuma, nem martensita, nem bainita, somente ferrita e perlita daqui para frente. Porque a dureza dela, ela cai nesse ponto e se mantém a 20 Rockl C. Dá para levar aquele outro gráfico em consideração, professor? Qual, esse aqui? Não, aquele gráfico que a gente viu de ultrapassar a linha e cair? Ou não? Nesse caso, não. Esse aqui? Cadê? Sumiu, né? Cadê o gráfico, professor? Do vídeo? Não, professor, o senhor mostrou a gente que a gente até custou saber como é que fazia, que ele passa as duas voltas e cai. Ferrita mais perlita, só perlita. O TTT? Isso. Tem uma relação. Tem uma certa correlação no seguinte ponto, né? O TTT, se tiver um material que você sabe, você conseguiu entender ali que ele saiu fora do joelho dele, né? Isso, esse aí mesmo. Você consegue fazer. Ele muda. Você consegue. Nesse próprio vídeo aqui, ó, deixa eu achar ele aqui para você, no vídeo aqui. Ele mostra o gráfico, quer ver? Deixa eu ver onde que ele mostra aqui. Primeiro ele mostra o diagrama ferro-carbono, depois ele vai mostrar o TTT. Deixa eu ver onde que está aqui. Estou tentando achar ele. Ele aí, ó. Esse aqui é um TTT, tá vendo? O que ele está mostrando nesse gráfico aqui, ó? Deixa eu ver, eu parei ele aqui. O que ele está mostrando? Tá vendo o 100 e o 50? Sim. O 100, ele estaria mais próximo de onde que a água está sendo jogada e o 50 mais longe. Ok? Você fala os 50 graus por segundo? O 50 está mais longe, é o resfriamento mais lento. E o 100 é um resfriamento mais rápido. Porque isso é taxa por segundo.
Quando eu mostrei 315 graus, né, por segundo, ou seja, em 3 segundos, pensa o seguinte, está 900 graus. Aí você cai 300 por 1 segundo. Fica 600. Cai mais 300 por 1 segundo. Fica 300. Cai mais 300, chegou na temperatura ambiente. Ou seja, quanto maior esse número, mais rápido o material resfria. Mais rápido aquela faixa da peça resfria. Ok? Ou seja, então o 100 é um número maior que 50. Então a taxa de resfriamento no 100, na superfície, está maior que no fundo dele. Então essa é a correlação do TTT aí com esse ensaio. Uhum. Um pouco difícil, né? É porque o que tem o joelho ele é um pouco mais simples de entender, né? Aqui são vários aços. Eu tenho Por isso. 1040, 5140, 86 e 4140. Esse eixo aqui, ó, vamos pegar o 4340. O que aconteceu com o eixo dele aqui, ó? Vamos pensar o seguinte aqui, ó. Tá vendo que ele começou com 57 e caiu para 50? A dureza dele caiu muito pouco aqui. A dureza caiu dele muito pouco, então a temperabilidade dele é alta. É o que a gente usa como... É o que você falou com a gente, essa questão do grafo aí, que põe uma média, né? Não é muito perto, não é muito longe. Escolhe o número e vai. Vamos supor, né? Tá aí, 50 e 60. Escolheu 57, ele caiu até 80 graus por segundo. Olha do lado esquerdo do gráfico, né? Ok? Olha lá, 60, 50, 40, dureza, que é o limite de dureza dele. Ok? O direito é outra coisa. O direito é quantos por cento de martensita que você tem. Tá? Quantos por cento? A parte direita do gráfico está mostrando... Esse gráfico é mais complexo, né? Porque ele tem 4 informações. Ele tem muita informação. Você falou certo. Essa é a palavra. Tem informação demais para o meu gosto. Mas vamos considerar só a da esquerda e a de baixo. Não, tranquilo. Tá? A da esquerda. Se ele mantém reto, se ele não cai, o 1040 caiu. O que aconteceu com a dureza? Ela estava lá em cima no 55, ela caiu para 20. Até 3/4 de polegada, né? Os 3/4 em diante, a dureza manteve 20, né? Não tinha mais como cair. E o 4340, que é o de cima, que ele tem maior temperabilidade, a dureza dele praticamente se manteve na linha reta. Ou seja, não há diferença de dureza entre onde que o jato estava, ou seja, onde resfriou com maior velocidade, que o que resfriou com menor velocidade. Ok? O 4340 ele é um aço... É uma propriedade interessante de se observar. Por quê? O que acontece? Tem alguns elementos de liga que mantêm a martensita. Se você tivesse dois jatos e 2 corpos de prova, o 1040 e o 4340, eles demorariam o mesmo tempo, os 7 minutos para resfriar. Só que a estrutura é diferente. Por quê? Porque o elemento de liga segura a martensita. Metalogicamente, ele segurou a martensita, mesmo demorando para resfriar. Ok? O 4340 é um aço mais duro, professor? Pode dizer assim? Não é que seja um aço mais duro. Metalogicamente, ele tem, como é que eu falo? Tem elementos de liga que fazem com que a martensita permaneça. Ok? Tranquilo. Só por não ser no mato sem cachorro, né? Não, excelente. Eu acho que é muito bom. Eu gosto dessas perguntas porque, às vezes, na cabeça da gente,
A gente está explicando bem, né? E é um ponto difícil da matéria. Pesquisa para mim aí, que tipo de aço que é o 4340. Vai lá. Professor, estou dentro do ônibus. Quem consegue ajudar ele aí? Graças a Deus eu já tô em casa, menos mal. Ah, é? Já chegou? Eu chego por volta de 7h10, 7h20. Depende muito do ânimo do motorista. Ah, ok. Como se diz, a motivação dele, né? De chegar em casa rápido. Depende dele. Então, gente, aços que têm elementos, por exemplo, o níquel, tá? O níquel tende a segurar a martensita. Qual que é a vantagem do 4340? Exatamente aquilo que a gente falou. Peças de grande volume. É bom. Aço Saé, professor. Oi? Acho que é aço Saé que tá escrito. Não, SAE é a norma, né? O SAE 1040, 5140 é a norma de percentual de carbono e elementos de liga, tá? Eu queria que você me falasse quais os elementos de liga que compõem 4340. Ah, tá. Cromo níquel. Cromo níquel. Olha o níquel aí, ó. Cromo níquel. Molibdênio. Molibdênio. Ou seja, principalmente o níquel, ele faz com que a martensita ela fique retida mesmo que o aço demore a resfriar. E aqui fala que ele tem uma elevada temperabilidade. Elevada temperabilidade, isso a gente viu no gráfico aqui. Ele mantém essa linha, ele que tem elevada temperabilidade. Então, gente, para peças de grande volume, é interessante, porque se você também mantém a martensita, você não tem tanta distorção como um aço que a martensita ela cai muito, né? Ok? Então, são coisas aí interessantes para a indústria, para utilização aí. Revenimento. Tratamento térmico que acompanha normalmente a têmpera. Então, depois da têmpera, normalmente é realizado o processo de revenimento, com função de aliviar ou remover tensões do processo de têmpera, corrigir dureza, fragilidades, aumentando a resistência e desgaste e a própria tenacidade. Na verdade, há uma queda da dureza, né? Não é que a dureza seja corrigida no sentido bom da palavra, muitas vezes a dureza elevada da têmpera seria o melhor dos mundos, mas quando você faz o revenimento, essa dureza cai um pouco, claro, né? É o pagamento que tem que ser feito, tá? Com a redução da tenacidade, com o aumento da tenacidade. E diminui aquelas tensões internas geradas pelo processo de têmpera. O professor não vai comentar, né? Mas diferentes tipos de revenimento. Aparecem outras estruturas que o professor não vai pedir de vocês, tá? Deixa para quem for entrar mais fundo na área, né? A perlita fina chamada de trostita. Eu não vou pedir isso de vocês, né? Tem a sorbita entrada. Vocês verem. A pergunta comum tá complicado, professor. Pois é o que eu comentei com vocês ontem. O negócio é mais fundo do que a gente imagina. Mas vocês estão pegando muito bem as informações aí, vou falar mais básicas, né? Também não é tão básico assim. Vocês estão pegando muito bem aí. A pessoa tem trago para vocês. Bacana? A galera diz agora não, vocês estão querendo que a gente desiste, né? Não. Metalurgia, gente. Escolheram metalurgia. Agora. Logo entra, né, professor? Foi foda essa. Deixa eu mostrar um aquecimento indutivo. É uma tendência muito grande da indústria, né? Porque você tem uma homogeneização da peça e uma velocidade de aquecimento até elevada. Então, só um minuto.
o aquecimento indutivo tem sido uma opção muito interessante, não só como têmpera, mas como revenimento, outros tratamentos térmicos também. Até antigo esse vídeo, né, da Jambo, podia buscar o mais novo. Deixa esse aí, tá bom. 240, nossa, antigo demais. A gente vê que o vídeo é antigo mesmo, É, só pela qualidade. a automação, né? A automação, ela começa a acelerar, passa por uma bobina, e essa bobina gera um campo magnético que aquece a peça. Olha lá. A área de automação industrial é muito legal, professor. E isso, aí você já coloca um jato junto ali, já aquece rapidamente e já mete um jato d'água para resfriar o material. E aí já vai para a segunda etapa, olha só, com aquecimento menor, que é o próprio revenimento. Então é muito rápido, né, gente? Eu tô fazendo esse curso de metalurgia, professor, acho que é justamente por causa disso. Essa área da indústria é muita loucura. Você vê os negócios acontecer. É muito... e assim, essa parte da automação mesmo, né, quem gosta de estudar, de repente seria um caminho muito interessante, né? É pouca gente que faz, né, professor? Bom, não é tanto assim não, mas o que acontece? Como vocês já têm conhecimento técnico, então, né, eu falo assim, o metalúrgico, ele está ficando muito forte, né? Se vocês acrescentarem isso com automação, é um potencial de crescimento interessante. Manutenção Acho que é industrial com você também. que eu estava conversando ontem de fazer um tecnólogo. Foi? Não, né? Acho que não, professor. Alguém me perguntou sobre tecnólogo ontem. Eu esqueci quem Acho foi. que é. Não sei se era o Ivan, se era o Luciano. Pois é, de repente, é o que eu falei, né? De repente, na área de vocês, a automação está tão forte que às vezes é muito melhor fazer um curso voltado para a automação para se unir à metalurgia do que continuar só na metalurgia. Então, isso é, assim, é uma variável que depende de vocês, né? Qual a área que você vai estar desenvolvendo no momento ali. Ontem comigo o senhor deu dica de ouro. Ampliar conhecimentos. Ampliar conhecimentos. Isso aí. Usar parte do tempo que às vezes a gente fica chateado ali, né? It's boring, né? Muito tempo ali no ônibus. Meu Deus do céu, 50 horas para mim chegar em casa. Pô, pega o negócio e começa a estudar. Dorme, né? Deu sono, dormiu, beleza. Mas alguma coisa você aprendeu. Bacana. Deixa eu só voltar para o... Isso está um pouquinho mais denso, gente, porque está acabando, tá? Eu estou com medo de não dar tempo de fechar a matéria. Normalmente eu gosto de fazer um exercício e mais lento, né? Mas eu estou me sentindo um pouquinho pressionado aí no final, para fechar a emenda. Então vamos lá. Aqui um gráfico que mostra uma coisa muito interessante, que é o quê? A variação da resistência ao choque, ou seja, o aumento da tenacidade, ó, isso aqui é aumento da tenacidade, versus o caimento da dureza. Então, isso aqui depende do projeto. Por quê? Porque dependendo, né? Não, o mais importante para mim não é que tenha tanta resistência ao choque, mas uma dureza elevada. O revenimento aí vai ser o quê? 200 graus. Ou seja, baixa resistência ao choque, né? Ele não vai, mas dureza elevada. Falar, não, pode até cair um pouco a dureza, mas eu preciso de uma resistência ao choque considerável. Aqui, ó. O revenimento sobe para 500 graus. A peça vai ser aquecida a 500 graus e deixada a ser resfriada ao ar. Vocês entenderam isso aqui? Isso é um gráfico legal. Ó. Eu preciso de maior dureza. Aqueço a peça, depois da têmpera, aqueço ela a 200 e deixo resfriar o ar. Ah, não, eu preciso de maior tenacidade. Ah lá, deixo 500 ou 600 graus ou 550 e deixo resfriado ao ar. Ou seja, aí vai cair, a dureza vai ficar menor, há uma brusca queda de dureza,
mas uma elevação aí de resistência, de tenacidade do material, que é a resistência ao choque. Claro que eu estou falando aqui de 1045, né? Para cada tipo de aço tem um gráfico específico disso aí. Se for parar para pensar, né, Fez? Oi? Se for parar para pensar, é muito grave. É questão de aço, né? Porque tem tanto aço diferente. Que são análises, né? São análises que são realizadas ali antes do... Que é muito bacana, é muito bonito você ver, né? O cara vai lá, mete fogo, né? Aquele de fogo de todo tamanho. Mas tem temperaturas subsequentes que influenciam na propriedade. E tudo depende de que o conceito lá atrás, inicial da peça, antes dela começar a rodar, foi pedido, né? Ah, não, eu quero um determinado material com dureza de 50 ROC-LC. Beleza, mas e a resistência à tenacidade? Olha, eu quero uma resistência à tenacidade muito boa aí. Eu quero uma boa resistência ao choque. Tá, mas aí é mais difícil de obter, então eu não posso ter tanto material aço carbono, eu vou ter que ir para um aço ligado aí. Para quê? Porque o gráfico, eu tinha até que mostrar um gráfico de aço ligado aqui, depois a gente pode ver, para mostrar isso para vocês, que é diferente, né? Tá? Dependendo do elemento de liga, você coloca ali, né, com o próprio molibdênio, um pouquinho de níquel ali, já aumenta. Esse gráfico já fica diferente. Você já consegue uma dureza mais elevada com a resistência, uma tenacidade melhor. Só que o aço ligado é mais caro também. Então, tudo isso aí entra na conta. Não é uma equação tão simples de fazer. Tá? O revenimento aí. A correção para esse tipo de problema é a aplicação de um revenimento. Então, o revenimento ele dá uma quebra na dureza, que não é o objetivo, mas você aumenta a tenacidade, para que o material não fique tão frágil. Então, o objetivo é o quê do revenido? Você melhorar a fragilidade do aço que foi obtido da têmpera. Ok? Acabou aí, ó. Não colocou exercício, foi até rápido. Vou encerrar, tá, gente? Dá um tempão para vocês, tempo a mais hoje para vocês descansarem. Você também vai tomar um banho ali. Como já foi embora. Um exemplo bem grotesco de temperatura